Vamos começar então, meu povo? Só não quer falar, não. Bora começar. Bora começar então. Quem for entrar depois entre. A gente vai falar hoje de pontuação. Nem a Tarsi hoje tá falando. Ih, gente, o que tá acontecendo? Vambora, vambora. Bora, Ju. Galera, então olha só. Hoje nós vamos falar então de pontuação, tá? E eu tava comentando aqui que pontuação não é difícil. Uma dica que eu vou dar aqui no início da aula é que existem aí. Oxe, de manhã funcionou, Tarsi, que isso? E eu vou dar aqui algumas dicas para que a gente possa já entender um pouco mais do que a gente vai encontrar aqui na banca da FGV. E o que a FGV adora cobrar, tá? A FGV, ela adora cobrar, por exemplo, muito uso da vírgula e, obviamente, como qualquer outra banca, aí eu acho que há uma igualdade dela cobrar bastante a questão de coloquei a vírgula, tá certo? Se eu tiro a vírgula, tá errado? Então, ela cobra muito isso, tá? Então, vamos aqui para algumas observações com relação aí ao uso da vírgula, tá? Bom, a primeira coisa que a gente precisa saber, que é o caso mais importante que a gente precisa saber, é esse número 1 aqui que eu vou colocar para vocês, que é a vírgula não separa a vírgula, ela não separa o sujeito do verbo. Ponto. Então, a primeira regra que a gente vai observar é essa: a vírgula não separa o sujeito do verbo. Então, você observou um verbo, vê o sujeito, se tiver vírgula ali, vai estar errado, tá? Outra coisa, a vírgula não separa verbo dos seus complementos. Então, é isso. Então, por exemplo, complementos. Então, se eu tenho um verbo e ele pede complemento, eu não posso colocar a vírgula para separar esses complementos do verbo, tá? Outra dica que a gente pode pensar é: observe bem as orações adverbiais. Então, se você tem dúvida com relação à vírgula, observe as orações adverbiais. As orações adverbiais, a gente até comentou na aula passada, e eu falei o seguinte com vocês, galera: ensaiem, pelo amor de Deus, gravem quais são as conjunções adverbiais, tá? Porque se essa oração adverbial estiver deslocada, a vírgula é obrigatória, tá? Então, vou dar um exemplo aqui, bem rápido. Vou escrever assim, ó. Se eu tenho aqui uma oração principal mais uma oração subordinada adverbial, seja ela qual for, a vírgula aqui é facultativa. Se eu começo com uma oração subordinada adverbial e depois eu tenho a minha oração principal, a oração nesse caso é obrigatória. Se eu tenho, por exemplo, uma oração principal e eu tenho aqui no meio uma outra oração, oração 2, e depois eu tenho a oração 3, a vírgula, ela é obrigatória. Então, eu acho que a base de tudo para você aprender, de fato, essa questão toda das orações é: observe bem as orações adverbiais. Se eu tiver a oração adverbial, se ela tiver no final, ela é facultativa. Se ela tiver no início, ela é obrigatória. E se ela tiver no meio, ela também vai ser obrigatória, tá? Outra coisa importante é você lembrar, aí a parte mais fácil, que toda frase, toda oração, ela é composta de sujeito mais o verbo mais
o complemento do verbo. Se eu mexer nessa estrutura, ou seja, pegar o complemento, colocar para cá, pegar o sujeito, botar para cá, eu provavelmente vou precisar botar a vírgula, tá? Então, eu acho que esses casos aqui são os mais comuns, tá? Ressalto que o caso número 3 é o mais importante, tá? Então, eu acho que com isso já dá para a gente pensar um pouquinho nas questões de hoje, tá? Então, o foco hoje é pensar nas orações adverbiais, beleza? Então, dito isso, bora começar. Então, vamos lá para a questão número 1. Questão número 1 vai falar o seguinte. Deixa eu olhar para cá que acho que vai ser melhor. A respeito do uso do vocábulo, porém, no fragmento acima, é correto afirmar que se trata de uma conjunção. Então, olha só. Quando eu tô... Ué, tá certo aqui? Deixa eu ver. Ah, tá. Eu acho que essa questão veio da aula passada. Deixa eu ver. Eu acho que essa questão veio da aula passada. Essa questão acho que a gente fez na aula passada. Então a gente vai para 2, que essa aqui não vale mais não. Não, 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 não. Essa não vale. Vamos para 2. Essa a gente já fez. Deixa eu ver, Ju. Falou que tá errado só o enunciado? Eu não vi. Você marcou alguma coisa aqui, Ju, para a gente ver? Assinale a alternativa em que a vírgula está corretamente empregada. Beleza, então vamos partir daí então. Tá, show, Ju, obrigado. Então vamos pensar aqui em relação à vírgula. Primeira coisa que a gente vai fazer é grifar aqui, ó. Vamos lá. Grifa aqui em que a vírgula está corretamente empregada. Então vamos pensar aqui. Alternativa A. O jeitinho, essa instituição tipicamente brasileira, pode ser considerado, sem dúvida, um desvio de caráter. Aqui, a gente já vê um problema, né? Por quê? Quando ele fala aqui, ó, o jeitinho, vírgula, né? Ele veio e separou. E ele continua. Ele vai explicar o que é o jeitinho. O jeitinho, aí ele explica. Essa instituição tipicamente brasileira pode ser considerado... O que está faltando aqui? Ele não colocou outra vírgula. Por quê? Ele vai explicar o que significa esse jeitinho. O jeitinho, vírgula, essa instituição tipicamente brasileira, vírgula, tá? Então, a vírgula devia ser colocada ali. Por quê? Porque tudo isso aqui é uma explicação da palavra aqui, jeitinho. Isso aqui é conhecido como um aposto explicativo. O que é o aposto explicativo, galera? O aposto nada mais é do que um OBSzinho do termo anterior. Atenção, aposto, quem puder anotar, anota. Aposto não pode vir com verbo, tá? Então, se você observar, essa instituição tipicamente brasileira não tem verbo aqui. O aposto, tá? É um sintagma, isso aqui é um sintagma, tá? Em que a base é nominal, não pode ter verbo. Então, quando a gente está falando jeitinho, eu vou explicar. É essa instituição tipicamente brasileira. Então, deveria ter outra vírgula ali para separar o aposto explicativo. A gente quer a correta. Apareciam novos problemas e o funcionário, embora competente, nem sempre conseguia resolvê-los. Olha só que interessante. Lembra que eu falei com vocês das orações subordinadas adverbiais? Olha aqui, ó, uma conjunção adverbial. Olha só. Isso aqui é uma conjunção adverbial, tá? Concessiva. Então, a gente sabe que se essa oração adverbial ela está no meio, deveria vir entre vírgula, tá? Então, também não marcaríamos essa. Apareciam novos problemas e o funcionário poderia ter uma vírgula aqui, ó. Vírgula, embora competente, nem sempre conseguia resolvê-los. Essa vírgula nem precisaria existir,
Por quê? Eu não uso vírgula antes do E, com valor aditivo. Se esse E tiver valor de soma, eu não uso vírgula. Se esse E tiver uma ideia de oposição, de conclusão, de explicação, eu vou usar vírgula. Nesse caso, eu não usaria ali. E aqui eu tenho uma oração adverbial. Então, por isso que eu falei, é muito importante que vocês gravem as conjunções, porque fica muito mais fácil. Ainda que os níveis de educação estivessem avançando, olha só, ainda aqui também é uma expressão, é uma conjunção, ainda aqui, né? O sentimento geral, às vezes, o que é isso aqui, galera? Às vezes, isso aqui é um adjunto adverbial. Nos adjuntos adverbiais, eu também vou utilizar a vírgula, se ele for de longa extensão. Se eu tenho um advérbio, por exemplo, de 2 sílabas, né? Então eu falo assim, hoje. Hoje é um advérbio de 2 sílabas. A vírgula, para o caso do advérbio de 2 sílabas, ela é facultativa. Nesse caso ali, eu já tenho mais palavra. Às vezes. Tenho 3 sílabas, basicamente. O as, ele está separado. Mas somando tudo, dão 3 sílabas, basicamente, tá? Então, se eu tenho um advérbio de 3 sílabas, eu vou colocar a vírgula, tá? E aqui, a gente está fazendo tudo certinho. A gente está separando essa oração aqui, ó, adverbial. Ela aparece no início, né? Se ela aparece no início, essa vírgula aqui, ela é obrigatória. Então, basicamente, nós já achamos a alternativa. É claro que, olha só, é claro isso. Na aula passada, nós falamos de oração subordinada substantiva. Esse que pode ser substituído por isso. Então, isso aqui é uma conjunção integrante. Se é uma conjunção integrante, eu não posso separar essa oração com essa vírgula aqui. Então, tira aqui. Eu poderia colocar uma vírgula aqui, ó. Se fôssemos levar a lei ao pé da letra, beleza, eu poderia ainda colocar aqui essa vírgula. Então, aqui, ó, no caso da letra D, eu não uso a vírgula porque eu estou separando orações subordinadas substantivas, tá? Não poderia. E letra E, o tempo não para, as transformações sociais são urgentes, mas... Eita! O tempo não para, as transformações sociais são urgentes. Olha que interessante. Primeira coisa que a gente pode observar aqui, de fácil compreensão, é esse mais aqui, ó. Tem que ter vírgula aqui, né? Antes do mais, a gente usa também a vírgula. Então, aqui, gabarito ficou a alternativa C. Só nessa questão, a gente observou aposto explicativo, e entendeu que é aposto explicativo, viu que coloca-se, a gente viu que a gente vai colocar aqui a vírgula em orações adverbiais, por isso que é fundamental você gravar as conjunções, tá? Vimos que eu não separo a oração principal da oração subordinada, substantiva. Como é substantiva, professor? Ué, isso aqui é uma conjunção integrante, então não vou separar. E o mais fácil e tranquilo, a gente vai usar sempre a vírgula antes das conjunções aqui adversativas. Então, aqui a alternativa letra C, tá? A base do exercício é só essa, gente. É só essa. É bem tranquilo mesmo, tá? Vamos, então, para a questão número 2. Assinale a alternativa em que o uso da vírgula se justifica pelo mesmo motivo, tá? A FGV adora falar isso. Coloca uma frase, diz que aquela frase tem uma situação X e você tem que achar a mesma coisa, tá? Então, olha só. A frase é: as soluções para a crise são de longo prazo e seus caminhos complexos, tá? E seus caminhos complexos. Muito cuidado, porque isso aqui aparece demais, tá? O que que acontece aqui? Por que que essa vírgula ela está sendo utilizada nesse caso? As soluções para a crise são de longo prazo e complexos, né, no caso. Aqui, gente, a gente tem uma elipse. A gente falou isso na aula passada.
elipse do verbo. O que é elipse do verbo? Elipse do verbo é a mesma coisa, muitas aspas, tá? É quando eu escondo esse verbo. Então, se você reparar, dá para você ler, ó. As soluções para a crise são de longo prazo e seus caminhos são complexos. Sim, isso aí, Thomas, tá certinho. São complexos, tá? Então, nesse caso aqui, se eu já identifico que aqui deveria ter um verbo, bom, como é que eu vou dizer que tem um verbo ali nesse caso? Eu vou colocar aqui a vírgula. É isso. Então, agora a gente tem que achar qual que eu tenho um verbo e depois eu escondo. A vida não é um problema a ser resolvido, mas uma realidade a ser experimentada. A vírgula, nesse caso aqui, ó, é por conta dessa conjunção adversativa. Beleza? Eles preferem discutir política. Ponto e vírgula. Nós preferimos. Nós preferimos, né, discutir isso, essa locução toda aqui, né? Vou até colocar aqui, calma aí. Nós preferimos discutir esporte. Esconder o verbo, você tem que sinalizar com a vírgula. Não basta conquistar a sabedoria, é preciso usá-la. Aqui está tudo certinho, não é o mesmo caso, porque aqui eu tenho verbos e sujeitos diferentes. Em 88, essa vírgula aqui é para quê? Adjunto adverbial. Ó, mais um caso de adjunto adverbial, também de longa extensão no início. Em 1988, o ano que eu nasci, inclusive, vírgula, foi editada a Constituição Federal do Brasil. Calmo e tranquilo, caminhou condenado à forca. Qual seria a função sintática de calmo e tranquilo? Quero ver quem acerta. Qual a função sintática de calmo e tranquilo? Quem é que faz? Fala aí. Função sintática de calmo e tranquilo. Todo mundo fica assim. O que eu respondo? E aí? Função sintática de calmo e tranquilo. Tassi chutou, Ju chutou também, falou. De modo. Vamos por parte. Pode ser adjunto adverbial? Vamos lá. Adjunto adverbial é sempre invariável, tá? Nesse caso ali, eu poderia botar no plural calmo e tranquilo, por exemplo. Se eu posso colocar no plural, então não pode ser adjunto adverbial de modo. Por exemplo, eu poderia falar calmos e tranquilos caminharam o condenado à forca. Então, não é adjunto adverbial porque é variável, beleza? O adjunto adverbial é invariável. Adjunto adnominal. Até poderia, tá? Até poderia. Ele só não será adjunto adverbial porque ele está deslocado. Essa vírgula está deslocando os adjetivos, tá? Se ele está deslocando os adjetivos, não pode ser adjunto, porque o adjunto adnominal, o nome diz, junto do nome. Isso aqui, galera, é um predicativo do sujeito. Eu sabia que você lembrar, tá? Porque a gente falou isso hoje, né? Se não me engano. Eu acho. Isso aqui é um predicativo do sujeito. Por que é um predicativo do sujeito? Eu comentei no início da aula que a base é sujeito, verbo e complemento. Né? Sujeito, verbo e complemento. Se eu mexer nessa estrutura, tá? A gente precisa colocar a vírgula. Então é como se fosse assim: o condenado caminhou calmo e tranquilo à forca. Calmo e tranquilo eu tirei do final e botei no início. Se eu coloco no início, se eu mexi na estrutura, então a vírgula é obrigatória. Isso aqui é um predicativo do sujeito deslocado.
tá? Agora, obviamente, que se eu tivesse assim, ó, o condenado caminhou calmo e tranquilo, aí eu não colocaria a vírgula, porque eu tenho a frase na sua ordem direta. O condenado caminhou tranquilo, aí eu não vou botar vírgula porque está na ordem direta. Então aqui o gabarito vai ser a alternativa B. Então aqui a gente relembra, tudo que é deslocado, a gente vai colocar a vírgula, tá? Vamos lembrar disso. Próxima. A pontuação é um elemento importante na clareza da frase. A opção abaixo em que o emprego da vírgula é devido à elipse do verbo. Então, mais uma vez, uma questão de elipse do verbo, que é uma questão bem recorrente também da FGV, porque ela só acha, gente, que a galera vai esquecer o que significa elipse. Então, agora fica mais tranquilo, já que a gente entendeu e já fez aí 2 exercícios em que aparecia uma elipse. Quando se morre, é por muito tempo. Eu percebo, sem nenhum temor, a desunião das moléculas da minha existência. Nada resume um homem, nem sequer suas ideias. Ele tinha a mesma doença que eu, só que a minha é pior. A rosa vive uma hora. O cipreste vive. Elipse do verbo, ó, escondidinho. Boa, galera. Vocês estão escondidinhos hoje, quietos, mas estão participando da aula, isso aí. Porque é isso também, galera. Não é só eu ficar lendo aqui, não, hein? Tem que participar também. De vez em quando eu vou perguntar, tá? Então, beleza. Essa foi fácil. Então, uma questão recorrente, já vimos aí 3 vezes já seguidas, né? Não especificamente pedindo para que nós achássemos a elipse, mas nas alternativas nós encontramos as elipses. Então, já sabe que provavelmente, caso caia uma questão de pontuação, ela vai estar lá. Tranquilo, muito tranquilo pontuação, gente, muito. Assinale a frase que o emprego das aspas mostra uma função diferente das demais, tá? Bom, a aspas, né? As aspas, na verdade, para a gente resumir a vida e ficar fácil, elas servem para as 2 coisas, basicamente. A primeira é quando a gente tem citação. Então, citação. Vou falar uma coisa que não fui eu quem disse. Uma citação. E o segundo caso, que é o mais conhecido, é para discurso direto. O que é um discurso direto? É quando, no momento em que eu estou escrevendo, eu vou dar voz a um personagem, tá? Então, eu vou usar as aspas, tá? Então, basicamente, discurso direto ou discurso indireto. Vou botar direto aqui, calma aí. Botar direto mais verbo de elocução. O que é um verbo de elocução? São verbos, galera, que mostram que alguém disse alguma coisa, que alguém gritou. Então, verbos de elocução são esses verbos que mostram que alguém está falando. Às vezes, eu já vi numa prova da FCC. A FCC perguntou assim: marca a alternativa em que tenha discurso direto e verbo dissende. Gente, eu ouvi falar de verbo dissende só na faculdade, porque na faculdade a gente tem uma matéria chamada Teoria do Discurso, e eu só tirava nota ruim, porque eu nunca gostei dessa matéria, e tá tudo bem. E aí, em Teoria do Discurso tinha muito isso, né? O verbo de elocução, verbo dissende, são esses verbos que emitem, ali mostram que o personagem está falando. Então você fala assim, Juca disse, 2 pontos. O disse é um verbo dissende, de elocução. Juca gritou. O gritou também é um verbo de elocução ou um verbo dissende, tá? Então, as aspas funcionam basicamente para essas 2 coisas, beleza? Então, aí, qual a alternativa à função das aspas vai ser diferente das demais? Letra A, letra B, letra C, D ou E?
Bom, letra A é uma citação, tá? Meu país, com razão ou não, é uma coisa que nenhum patriota poderia sequer pensar em dizer. Então, alguém disse aquilo. Então, na letra A, gente, a gente tem uma citação. Vou colocar aqui para vocês. Como comportar... Eita! Como comportar-se com os amigos? Como gostaríamos que se comportassem conosco? Aqui também é uma citação. Interrogado sobre o que seria um amigo, disse uma solitária que vive em dois corpos. Não, uma solitária. Uma alma solitária que vive em dois corpos. Gente, aqui também é uma citação. A letra C, tá? Porque aqui, preste atenção, ele está falando assim, interrogado sobre o que seria um amigo, essa pessoa falou, disse. Tem um verbo aqui, sim, ó, de locução. Mas isso aqui, a gente está emitindo o que o interrogado falou. Olha como é diferente na alternativa E. Um porco disse para o carvalho: você é grande, forte e potente. Admiro-o muito. Respondeu o carvalho. Eu sei, ó, respondeu o carvalho com um suspiro. Faz um bom tempo que você engorda com os meus frutos. Então, aqui indica um discurso. Letra D. Qual o melhor momento para o jantar? Se alguém é rico, quando quiser. Se é pobre, quando puder. Aqui também é uma citação. Beleza. Professor, cheguei na prova, vi a letra C e vi a letra E. A gente precisa marcar aquela que me é mais correta. Se eu sei que a questão das aspas mostra uma fala, um diálogo, então entre B e C, a mais assertiva vai ser entre B e C, não, entre B e E. Entre B e E, a mais assertiva vai ser a alternativa E. Certo? Foi? Verbo de locução, as aspas indicam a questão do discurso direto. Ou citação, que é quando a gente tem. Essa era tranquilinha também. Número 5. Boa, João. Fazer indagações, investigações, pesquisas. Quê? Perquisições de natureza filosófica ou científica, investigar, indagar, pesquisar, esquadrinhar. Nesse segmento do texto 4, há uma série de vírgulas empregadas pela mesma razão da que ocorre na seguinte frase, tá? Então, a primeira coisa é o seguinte. Fazer o quê? Então, o verbo fazer é um verbo transitivo direto. Fazer o quê? Ele vai fazer indagações, investigações, pesquisas, perquisições, isso aqui. Tudo isso aqui, que é, João, que tá rindo? Isso aqui é tudo objeto direto, tá vendo? Tudo objeto direto. Tudo complemento do verbo. Então, o que a gente está observando é que a vírgula, nesse caso, separa elementos de mesma função sintática. Vamos escrever, ó, a vírgula separa elementos de mesma função. Ponto. Aí ele tem aqui, de natureza filosófica ou científica. Isso aqui, galera, já é outra coisa. De natureza filosófica ou científica. Isso aqui está indicando um aposto.
um aposto, uma explicação desses termos aqui. Então, olha que interessante, né? A vírgula aqui no início, aqui, 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 é para uma coisa. Daqui para cá é outra coisa. E agora, do ponto e vírgula para cá é outra coisa. Do ponto e vírgula para cá, a gente está observando o que tem aí? Verbo. Investigar, indagar, pesquisar, esquadrinhar. Isso tudo aqui são orações, porque são verbos, né? A gente falou isso na aula passada. São orações coordenadas assindéticas. Ou seja, são orações completas, não precisam de nada. Elas existem ali, ponto. Investigar, indagar, pesquisar, esquadrinhar. Então, tem 3 motivos do uso das vírgulas. Motivo número 1, mesma função sintática. Motivo número 2, isso aqui é um aposto explicativo, né? Isso aqui está explicando o que significa isso aqui. E aqui eu estou separando orações coordenadas assindéticas. Tá? Beleza. Então, você pensa assim, gente, são 3 motivos do uso da vírgula. 3. Como é que eu vou achar a resposta certa? Você tem que achar uma que tenha pelo menos uma dessas 3 regras. Nesse segmento do texto 4, há uma série de vírgulas empregadas pela mesma razão da que ocorre na seguinte frase. Então, obviamente, que você não vai procurar uma alternativa se você achar bem, né? Mas você não vai ficar procurando uma alternativa que tenha os 3 motivos. Você vai achar uma que tenha pelo menos uma, 2, e vai marcar essa, tá? Cansa-se de ser herói, mas não se cansa de ser rico. Não, ó, essa vírgula aqui não está dentro do esquema de cima. Isso aqui é para separar uma oração coordenada sindética adversativa. Não marcaria essa. Se uma mulher quer fazer uma coisa, não há homem que não consiga impedi-la. Isso aqui, se uma mulher quer fazer uma coisa, esse se é a mesma coisa que caso. Então, aqui é uma oração subordinada adverbial condicional. Também não está dentro. Mais uma vez, reitero, meu povo, estudem as conjunções. Querendo abolir a pena de morte, que comecem os senhores assassinos, né? Quando você abolir a pena de morte, que comecem os jogos. Aqui também, ó. Isso aqui tudo tem relação com oração subordinada adverbial causal. Eu sou um homem honrado. Nunca assassinei, nunca roubei, nunca violei, salvo em minha imaginação. Ó, nunca assassinei, vírgula, uma oração. Nunca roubei, vírgula, outra oração. Nunca violei, vírgula. O que a gente está encontrando aqui? São orações isoladas. Elas funcionam sozinhas. Então, nunca assassinei, nunca roubei, nunca violei. Então, isso aqui é oração coordenada assindética, oração coordenada assindética, oração coordenada assindética. Aí você olhou e pensou, isso aqui é um aposto, professor? Isso aqui é um aposto com certeza. Porque está explicando o que é ser um homem honrado. Aposto não pode vir com verbo. Então, D por enquanto. Maneira. Para alcançar o bem, mais vale habilidade que sabedoria. Ó, para alcançar, nós falamos na última aula. Para, mais verbo no infinitivo, é igual a oração subordinada adverbial final. Então, isso aqui, ó, essa vírgula aqui, é para marcar que tem uma oração adverbial no início, né? Está deslocada. Então, aqui a alternativa vai ser a letra D. Certo? Todo mundo entendeu essa questão, porque ela era um pouquinho mais complicada, porque ela tinha ali
no enunciado 3 motivos da vírgula. Todo mundo entendeu? Dá um joinha aqui para mim, para eu saber, pelo menos. Rapaz, essa daí estava difícil, professor. Eu fui e acompanhei o pessoal aí, que eu vi a numeração de vírgula, né? A mais indicada é essa, mas sobre aquela sintaxe toda que o senhor fez ali, eu não percebi no enunciado. No início da aula, João, eu falei que a gente tem que se atentar para facilitar nosso caminho. Esses 4 motivos do uso da vírgula aqui, tá vendo? Um dos motivos que eu falei, João, é vírgula não separa o sujeito do verbo e vírgula não separa o verbo dos seus complementos. No caso que a gente está observando aqui, a gente tem que pensar assim. Não separa verbo do complemento. Beleza, a gente aprende isso. A gente aprendeu isso. Primeira coisa que eu falei no início da aula. Mas se eu tiver vários elementos de mesma função sintática, a gente vai usar a vírgula. Tá tudo bem. Tá? É porque aqui eu tenho vários elementos de mesma função sintática, funcionando como objeto direto. Então, olha só. Entra, gente, sério. Tudo que eu falei na primeira aula. Qual é a tríade que a gente tem que estudar e se matar de estudar até entender? Morfologia, sintaxe e oração. Simples e complexo. Morfologia, sintaxe e oração. Vendo isso aqui, a vida está mais de 50% encaminhada. Porque se você observar, você tem que ter uma noção de análise sintática, tá vendo? Então, uma coisa leva a outra. Então, por isso que tem que passar e passar bem passado por essa tríade. Tá? Mas pelo Tem que eu assim. notei, ela só pede mais análise sintática mesmo. Né? Não entendi, tá? Se falei de novo. A FGV pede mais análise sintática. Todas as questões que eu vejo dela, é só falando. É porque ela relaciona, tá vendo? Porque isso aqui é uma questão de vírgula, de pontuação, vamos colocar assim. Aí você pensa assim, só vou estudar a pontuação desse jeito, mas precisa de conhecimento por detrás somente da pontuação. Você não pode cair de paraquedas da pontuação, entendeu? Você tem que saber o que é um advérbio, por exemplo. Você tem que saber aquela vírgula lá que a gente viu no exercício. Predicativo do sujeito deslocado. Sintaxe. Então, tem que estudar, quando vocês forem estudar, tem que passar e passar sabendo. Só saio de morfologia quando eu aprender 80%. Fui para a parte de sintaxe. Só passo quando eu entender bem. E, gente, pelo amor de Cristo, confie no que eu estou falando. Morfologia é o cérebro. Passou morfologia, a vida é um barato. Tarsi está vendo isso. Hoje ficou doidinha. Mas Sim, vai sair é de muito lá, difícil. Claro. sabendo. Gente, questão grande. Vou dar um tempinho para vocês lerem, então, para vocês fazerem, tá? Para eu tomar uma água. E eu vou só falar uma coisa. A gente tem que pensar uma coisa aqui dentro, que ninguém lembra. Então a gente vai lembrar. Se eu tiver isso aqui, tá vendo isso aqui? Isso aqui é uma vírgula, tá, gente? Pelo amor de Deus. Ou isso aqui é um travessão, tá? Ou isso aqui, aspas, parênteses, quer dizer, confundindo tudo. Parênteses. A gente vai dizer que isso aqui são pausas equivalentes. Tá? O que significa isso? Vírgula, travessão e parênteses são primas. Ou seja, posso tirar uma e colocar outra. Ou posso tirar outra e colocar uma. São pausas equivalentes. É a mesma coisa, professor? Eu não estou dizendo isso. Estou dizendo pausas equivalentes. Eu posso fazer uma devida substituição sem problema sintático.
Então, dá para você colocar uma no lugar da outra ali, tá? Ótimo. Então, um tempinho aí para que vocês leiam, e aí eu já venho com a resposta. Thomas já respondeu. Let's. Vamos lá. Minha mãe dizia a mesma coisa, Tarso. A mesma coisa. Priscila, tu tá aí que eu tô te vendo. Tá tudo bem, Priscila? Tá, com certeza. Para aqueles já existentes, o prazo para adequação pode ser de 1 a 3 anos a partir da mesma data, dependendo da natureza do produto. Então, aqui, vírgula. O prazo para. Tá certinho, não. Para aqueles já existentes, vírgula. O prazo para adequação pode ser de 1 a 3 anos a partir da mesma data. Aqui, ele utilizou uma pausa equivalente. Certo? Porque aqui ele usou a vírgula, né? Ah, mas aqui, professor, botou parênteses, claro, porque se eu abro parênteses aqui, eu tenho que fechar. Então, aqui é uma pausa equivalente. Então, tá certinho. Ele quer saber aquela que resultou erro. A principal é a inclusão de um ícone de lupa, indicando alto teor de gordura saturada, açúcar adicionado e sódio, cuja ingestão excessiva aumenta o risco de doença crônica. A principal inclusão de um ícone de lupa, indicando alto teor de gordura saturada, vírgula, açúcar adicionado e sódio, cuja ingestão excessiva aumenta o risco de doenças crônicas. Olha só. Aqui também, no lugar do travessão, ele colocou a vírgula, também uma pausa equivalente de mesmo peso. Tudo certinho. São opções que contêm pouco ou nenhum alimento inteiro, sendo feitas majoritariamente de substâncias extraídas de alimentos, abre parênteses, como amido de milho ou proteína de soja. Então aqui ele vai fazer a mudança lá no final. São opções que contêm pouco ou nenhum alimento inteiro, sendo feitas majoritariamente de substâncias extraídas de alimentos. Vamos lá, pausa equivalente, como amido de milho ou proteína de soja. Também a mesma coisa, nenhum erro. Por isso, é comum que sejam adicionados corantes, aromatizantes e outros aditivos que os deixam atraentes. Por isso, é comum, aqui já tem um negócio esquisito. Esse que é pronome relativo ou conjunção integrante? É comum. É comum isso. Conjunção integrante. Conjunção integrante. Boa. É comum isso. Conjunção integrante. Então, é conjunção integrante, a gente viu lá no exercício de cima. Não posso usar a vírgula. Então, isso aqui tá errado, gente. Essa aqui, né? Então, tá errado. Que sejam adicionados corantes. Então, D. Para receber um rótulo de alto sódio no Brasil, por exemplo, um alimento precisa ter menos de 600 miligramas de nutrientes a cada 100 gramas de produto. Para receber um rótulo de alto em sódio no Brasil, por exemplo, um alimento precisa ter ao menos 600 miligramas de nutrientes a cada 100 gramas de produto. Então, aqui ele fez a substituição, ó. Deixa eu ver. Sódio no Brasil, por exemplo, um alimento precisa ter ao menos ó, tá certo. Então, aqui tá tudo certo. Esse termo aqui, galera, ó, esse termo aqui, ao menos, é um termo de ressalva, né? Como se fosse, por exemplo, né? É um termo de ressalva. Dito isso, vírgula, né? É um termo de ressalva, a gente coloca entre vírgula.
Então, tá tudo certo aqui. Então, aqui a gente viu que no final das contas, nem era uma questão da pausa equivalente, né? Eu só coloquei para explicar, caso vocês encontrem, mas aqui era uma questão purinha de oração subordinada substantiva. Mais uma vez, oração e a pontuação. Em todas as frases abaixo foram realizados deslocamentos de termo. Isso a gente falou lá no início da aula. Desloquei termo, vamos ficar ligado na vírgula se a gente vai colocar ou não. Em todas as frases abaixo foram realizados deslocamentos de termos e foram acrescentadas vírgulas nas frases modificadas. A única em que a vírgula está correta é... Então, aquele inverteu tudo, ele quer saber em qual vai estar correto. Grifei lá, ó. Os críticos são gente que fracassou na literatura e na arte. Os críticos são gente que fracassou na arte e na literatura. Não, isso aqui não. Esse E é uma adição. Vírgula jamais. Na arte não existe passado e nem futuro. Na arte não existe futuro nem passado. Não, aqui. Esse nem, quando a gente usa esse nem, ele sozinho não precisa de vírgula. Aqui é seria uma conjunção alternativa. A obra-prima é uma variedade do milagre. Uma variedade do milagre é a obra-prima. Ó, o que ele está fazendo aqui? Separando sujeito do verbo. Sujeito do verbo não separa. O que é uma obra-prima? Uma variedade do milagre. O futebol é o mais popular dos esportes. Dos esportes, o futebol é o mais popular. Bom, o que é o mais popular? O futebol. Tá vendo aqui? Aqui tá tudo certinho, não tem vírgula aqui, sujeito e verbo, complemento, tá tudo certo. Eu peguei o complemento final, botei no início. Botei com a vírgula. Letra D. 2 mais 3 são 5. 3 mais 2 são 5. Não. Aqui de novo, ó. Separando o sujeito. O que são 5, né? Se fosse perguntar. Sujeito do verbo não se separa. Então, alternativa D. Graças ao bom Deus, estou vendo aqui que a galera não está com muita dúvida em pontuação. Pontuação, essas coisas. É muito bom. Significa que está sabendo oração, sintaxe. Aí é bom. Número 8. Nem todas as frases abaixo há um termo sublinhado, mas não tá. Se deslocarmos esse termo para o lugar... Ah, é só porque dá para olhar, né? Se deslocarmos esse termo para o lugar na frase marcado por um asterisco, só não vamos precisar empregar vírgula em. Essa questão eu achei muito, muito boa, galera. Muito boa. Vou dar um tempinho aí para que vocês tentem responder. Vai lá. Vou grifar aqui. Em que alternativa a gente não vai colocar vírgula? Nunca deixei que o período que passei na escola interferisse na minha educação. Não só aprendemos geologia na manhã seguinte a um terremoto. Aqui ele quer saber se essa parte aqui, ó. Deixa eu pegar aqui para vocês. Deixa eu pegar essa... Deixa eu grifar para vocês entenderem, porque talvez fique confuso. Deixa eu ver aqui o termo grifado certinho. Agora vai ficar melhor. Deixa eu ver aqui.
Pronto. Agora ficou mais fácil. Bora lá. Nunca deixei que o período que passei na escola interferisse em minha educação. Então vamos pensar aqui. Nunca deixei isso, né? Quando? Quando? Isso aqui é adjunto adverbial de tempo. Ele está no final. A vírgula aqui é facultativa. Agora, boa, Thomas. Se eu colocar isso aqui, esse adjunto adverbial de longa extensão é uma longa extensão. Tem mais de 3 sílabas aqui. Se ele vier para cá, nunca deixei que, vírgula, na minha educação, vírgula, o período que passei na escola interferisse. Então, esse adjunto adverbial aqui, se ele vier para cá, já que ele é de longa extensão, a vírgula vai ser obrigatória. Tá? Então, não é a letra A. Letra B. Não só aprendemos geologia na manhã seguinte a um terremoto. Responde a pergunta quando? Responde. Sempre que eu responder a pergunta quando, adjunto adverbial de tempo. Não só, vírgula, na manhã seguinte ao terremoto, vírgula, aprendemos geologia. Também é um adjunto adverbial de longa extensão. Se ele vier para cá, a vírgula é obrigatória, o parzinho. De erro em erro, descobre-se a verdade inteira. Descobre-se a verdade inteira de erro em erro. Descobre-se o quê? A verdade inteira. De que forma? De que modo? De erro em erro, né? De que maneira? Nesse caso aqui, galera, se eu coloco esse termo para cá, esse termo que mostra a forma, mostra o modo, se ele vier aqui, ele está ocupando o seu devido lugar. Então, é o seguinte, neste caso aqui, a gente vai marcar a alternativa C. Porque a vírgula, neste caso aqui, ó, nem é necessária. Se eu coloco, descobre-se a verdade de que forma, de que maneira? De erro em erro. Adjunto adverbial de modo. Se o adjunto ele vai para o final, tá certo, galera. Não precisa da vírgula. Todo mundo é estranho. Do disso? Não entendi, Thomas. Ah, por causa disso. Essa explicação que eu falei. Eu resolvi essas questões mais cedo. E se... Aí eu não consegui identificar o que estava grifado, aí eu fui tentando alocar essas. A que eu achava que era adjunta adverbial, né? E eu achei que essa aqui era a única que não precisava de vírgula. Uhum, é isso mesmo. Não, foi certinho. Pensou bem. Muito bem. Isso aí, tá certo. O adjunto adverbial a gente vai botar vírgula, se deslocar e ponto. Todo mundo é estranho e para pupilas bem abertas, vírgula é maravilhoso. Todo mundo é estranho e, ó, para quem? Para pupilas bem abertas, né? Para. Se a gente tem esse para aqui, galera, ó, também vai ser uma expressão adverbial. Tá aqui no meio. Então, a gente deveria colocar o parzinho da vírgula. Preciso de uma longa vida para superar. Ó, a gente já viu isso hoje. Preposição para mais infinitivo é igual a oração subordinada adverbial final. Se é uma oração adverbial, só que está em forma de oração reduzida, né? Se a gente mover para o início, a vírgula é obrigatória. Então, aqui a alternativa vai ser a alternativa C. O que a gente pode pensar com essa questão em relação a questões? A adjunta adverbial, galera, sempre vai ser
ele deslocado, sempre a gente vai colocar a vírgula, tá? E é isso que essa questão pedia. Então, número 8, alternativa C. Quando nos casamos, boa, João, quando nos casamos, tudo aquilo que gostávamos era muito caro e tudo aquilo que podíamos comprar era muito feio. Segundo a gramática tradicional, na formulação desse texto, há um erro gramatical. Assinale a opção que eu apresento. A vírgula após a primeira oração? Mais uma vez, quando eu gravei, eu estudei, assim, conjunção, estudar é muito difícil, né? Eu acho melhor gravar. O quando indica que eu tenho uma oração subordinada adverbial temporal. Então, não é a vírgula na primeira oração, né? A primeira oração, ela está deslocada, tá vendo aqui, ó? Ela começa, então ela está deslocada, é vírgula. A ausência da preposição de antes de que gostávamos. Tudo aquilo que gostávamos. Quem gosta, gosta de algo. Se o verbo gostar pede preposição, a preposição tem que vir antes. Cadê a preposição ali do verbo? Então, o correto seria a ausência dessa preposição aí, né? O correto seria tudo de que gostávamos era muito caro. Então, essa aqui tá maneira, eu vou deixar assim. A má colocação do pronome pessoal em nos casamos. Aqui, gente, está correto. Por quê? Por conta da conjunção quando, tá? Se eu tiver a conjunção, seja ela qual for, a conjunção ela atrai o pronome, tá? A presença de necessária de tudo. Não. Ele quis colocar tudo porque quis, gente. Não tem nenhum erro gramatical aqui. Quando nos casamos, tudo aquilo de que gostávamos. Não. A falta da preposição a antes de que podíamos comprar. Podíamos comprar. Locução verbal. Podíamos comprar. Nós vamos analisar a transitividade pelo último verbo aqui, pelo verbo principal. Quem compra, compra algo. O verbo comprar é um verbo transitivo direto. Não pede preposição, então não tem nada a ver isso aqui. Então, a alternativa, neste caso, vai ser aqui, ó, alternativa B. Certo essa? Essa misturou um pouquinho algumas coisas aí, tá? Mas oração para vírgula, pontuação é essencial. A última diz o seguinte: disse da melhor companhia. Sua conversa é instrutiva, seu silêncio formativo. Gente, só de olhar eu já sei o que está acontecendo ali. A gente já viu isso hoje 1000 vezes. O emprego da vírgula, ele é justificado na frase acima pela mesma razão em que ocorre na seguinte frase. Essa é aquela questão que vai garantir pontos, né? Sim, você vai fazer rápido e já vai passar para a próxima. Olhando as alternativas, eu já sei o seguinte. Disse da melhor companhia, sua conversa é instrutiva. Seu silêncio é formativo, ó. Seu silêncio é formativo. Tá faltando um verbo, elipse do verbo. A, B, C, D ou E. Fica claro, galera. Fica claro e fácil que a alternativa é. Beber pouco é bom. Não beber é... Credo. Aqui pode ser água, tá? É trágico, pode ser água. Vamos pensar que é água. Então, aqui, que mostra, a alternativa que mostra a elipse do verbo, a alternativa é. Certo? Na letra A, conjunção adversativa. Letra B, mesmo que, conjunção também, por isso que tem que estudar. Mesmo que é conjunção, locução. Tá no final, vírgula facultativa. Oração adverbial no final, vírgula facultativa.
Para o desesperado, para quem? Valor adverbial. Pois, Isso aqui. explicativo. Conjunção explicativa, tá? Então, aqui, a alternativa vai ser a alternativa E. Tudo bem, galera? Muito bom. Gente, muito tranquilo hoje. Eu acho que de tudo que a gente já falou na vida, essa foi a mais fácil. Lu, boa noite, Lu! Eu tô saindo aqui, professor. Bora, solta aí lá. Até a próxima, né? Valeu, João. Vai lá, pode ir, vai descansar. Lu, obrigado aí Tchau, pela Gui. companhia. Beijo. Beijo. Lu, obrigado pela companhia. Manu, obrigado pela companhia. Hoje foi bem tranquilo, bem rapidinho, tá? Foi Maravilhoso. show, gente. Então, professor, dica final. Vai estudar a oração e as conjunções para poder pontuar corretamente, tá bom? Manu, Pri, Clenilda, Ju, um beijo para vocês. Thomas, um beijo também para você. Lu, boa noite para todo mundo e nos vemos na próxima aula, tá? Jeff, obrigado, tá? Mais uma vez. Beijo, vocês são incríveis, gente. Beijo. Boa noite!